Uma das histórias mais macabras contadas por delatores da Operação Lava Jato foi revelada no dia 18 de maio de 2017, que é a história que envolve o senador ou o ex-senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e um dos donos da JBS, que é o Joesley Batista. Nessa notícia aqui, publicada no dia 19 de maio, vocês estão vendo que Aécio e Joesley Batista acertaram o pagamento de R$2 milhões. A gravação foi entregue, quer dizer, o Joesley Batista, que é o dono da JBS, gravou o momento em que essa gravação, em que esse pedido foi feito. A gravação foi entregue pelo dono da JBS ao Ministério Público no acordo de delação premiada. O Supremo Tribunal Federal, como consequência, afastou imediatamente, que foi o Fachin, o Aécio Neves do mandato de senador, mandou prender a irmã do Aécio Neves e o primo do Aécio Neves. Foram todos eles presos pela Polícia Federal. Engraçado é o seguinte, prenderam, digamos assim, já que alguém cometeu um crime, é um criminoso. Então prenderam a irmã do criminoso, prenderam o primo do criminoso, mas deixaram o criminoso solto. Essa é a primeira coisa que é curiosa. Mas isso não acaba assim, né? É que o dinheiro ia ser pago aí em prestações de R$500 mil e alguém ia ter que pegar esse dinheiro. Então o Aécio Neves disse que ele ia indicar alguém para pegar esse dinheiro que dividisse então o dinheiro em 4 parcelas aí de R$500 mil. Então alguém passaria para pegar essas malas. E aí acontece o mais interessante. Em primeiro lugar, o Aécio disse que essa grana, esses 2 milhões, era para pagar o advogado dele para que ele possa se defender da Operação Lava Jato. Notícia publicada aqui também no dia 18 de maio. O advogado disse que Aécio recebeu legalmente empréstimo de empresário, que é para pagar o serviço do advogado. Imagine só, serviço de advogado no valor de R$2 milhões. Olha, essa profissão de advogado está... Advogado de senador envolvido na Lava Jato, parece que esse negócio está dando bastante dinheiro, né? Que R$2 milhões. Depois foi comprovado que esse dinheiro não foi de maneira alguma para advogado nenhum. Ele seguiu um outro rumo. Agora, o interessante disso é o seguinte, é que na hora de indicar alguém, porque o cara da JBS perguntou assim, mas quem é que vai pegar a mala? O Aécio disse, olha, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Isso está gravado também, que foi entregue à Polícia Federal. E no momento que ele termina essa frase, ele cita o primo dele, que é o Frederico, esse que também foi preso. Primo Fred aqui, ó. Ele cita o primo dele, olha bem aqui, ó. Ao aceitar pedido de ajuda, Joesley perguntou quem seria o responsável por pegar as malas com dinheiro. Tem que ser alguém, que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara. E vai me dar uma ajuda do caralho, disse Aécio. E aí ele indica o primo dele. Olha, essa história sendo verdade dessa forma, é preciso entender quem é a pessoa de Aécio Neves. É preciso entender isso aqui sendo verdade, conforme foi contado aí pelas notícias. Inclusive, o Aécio Neves já tem uma ligação, porque tinha outra pessoa que vivia denunciando os crimes de Aécio, inclusive de assassinatos e tudo mais, que também foi morto ou assassinado. O cara apareceu enforcado, que é o Lucas Arcanjo Gomes, que tem esse vídeo aqui, que foi feito pelo canal Notícias Comentadas, contando justamente esse caso dele. O Lucas Gomes Arcanjo, ele vivia denunciando, inclusive no Facebook, nas redes sociais, ele mostrava a cara dele e vivia denunciando. E aí, de repente, o cara passa a ser morto. O único interessado na morte dele, digamos assim, seria quem ele vivia denunciando, né? E aí, o interessante é que o Aécio Neves cita, então, o primo dele. Toda essa história está sendo contada aqui nesse link aqui do Jornal Nacional, que eu também vou deixar para vocês. No dia 17 de maio de 2017, o Jornal Nacional publicou. E aqui nesse vídeo vocês podem ver toda essa história novamente mastigada aí com mais detalhes, tá? Claro que isso teve uma reação da família, da própria família do Aécio. O Jornal do Brasil publicou aqui no dia 22 de maio, pai de Fred posta nas redes sociais sobre Aécio. Falta qualidade moral e intelectual. Ele diz aqui o seguinte: meu filho Frederico Pacheco de Medeiros Filho está preso por sua causa.
aliás, por causa de sua lealdade a você, seu primo. Ele tem um ótimo caráter, ao contrário de você, que acaba de demonstrar não ter, usando uma expressão de seu avô Tancredo Neves, um mínimo de cerimônia com os escrúpulos. Aponta a mensagem para o bem do Brasil. Sua carreira política está encerrada. Isso teria dito o tio do Aécio Neves, que depois assina embaixo, né, como sendo desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aqui o Lauro Pacheco de Medeiros Filho. Então, veja, é interessante também o comentário aqui, porque ele diz assim: meu filho está preso, lealdade a você, ele tem ótimo caráter. Bom, se ele tem ótimo caráter ou não, não sei, mas pegar uma mala de propina ou dinheiro emprestado. Agora, é engraçado, uma outra coisa engraçada é o seguinte: ele diz, o Aécio, a defesa do Aécio, diz que não, aquilo ali era dinheiro legal, emprestado para pagar advogado. Mas se é legal e emprestado para pagar advogado, por que tem que matar o delator caso ele vá abrir a boca para falar sobre isso? Se não há problema de legalidade, por que tem que matar quem manda buscar, aliás, quem vai buscar o dinheiro para ele, quebrando um galho para ele? Se é legal, porque ele não foi ele mesmo pegar, rapaz, bota aqui na mala do meu carro, não dá numa mala só, bota tudo aqui na mala do meu carro, é tudo legal, a gente assina um papel, inclusive existe isso, contrato de empréstimo, assim, de amigo para amigo. Você faz o contrato lá, empresta para o outro, tudo legal. Aí você comprova a fonte, aí diz para que é. Só que nem o dinheiro chegou no advogado e muito menos você precisa matar alguém que conte a história, já que o dinheiro todo é legal. É extremamente estranha essa história. De qualquer forma, o pai do Fred se manifestou, né, chamando o cara lá dizendo que ele não tem qualidade moral, né, e você vê aqui, você vê essa situação sendo espalhada pelo Brasil dessa forma. Fica engraçado, fica interessante, né, a gente pensar nas pessoas que disseram assim: eu votei no Aécio, né, não é culpa minha, eu votei no Aécio. Né, e aí você tem diversos atores e todo esse pessoal que aí hoje em dia está dizendo assim: não, agora a culpa é de todo mundo, nenhum político presta, não sei o quê. Não é muito mais fácil você, parece que é um comportamento comum de covardia, sei lá, não é muito mais fácil você dizer assim, como tem alguns também que estão dizendo: não, velho, é o seguinte, eu errei, confesso, eu errei, me enganei, sabe, o cara me enganou, sei lá, enfim. Mas não, tem um grupo de pessoas muito grande que está dizendo: não, tudo que é político não presta. Por que ele não se limita só ao campo dele? E você, o que acha dessa história? A minha principal pergunta que eu faço é o seguinte: vamos ao mérito da questão. Foi negociado um dinheiro, o Aécio afirmou que esse dinheiro era para pagar advogado, não chegou a advogado algum, nenhum advogado recebeu esse dinheiro, já foi comprovado. E aí o Aécio ainda disse que se alguém falasse alguma coisa sobre isso, ou quem fosse pegar a grana, ele ia matar. Não sei se foi linguagem figurada ou não, sei lá. Mas ele mataria antes de fazer a delação. E o cara, e quem ele indicou imediatamente depois de falar isso, foi justamente o próprio primo dele. Hoje a irmã do Aécio está na cadeia, o primo está na cadeia, e se escapasse da cadeia e se delatar alguma coisa, quem sabe aparece ainda morto. Ainda corre o perigo, porque se delatar, né, se isso aqui do Aécio está valendo, então fica complicado. Qual a sua opinião sobre esse caso? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe o link, baixe, mostre de alguma forma, compartilhe, e vamos levar o povo a refletir um pouco mais sobre os candidatos, potenciais candidatos a presidente do Brasil de 2018. É isso mesmo, Aécio Neves consta na lista aí pelo PSDB. Um grande abraço e a gente se encontra então na próxima notícia. Até lá.